Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: estudando a carta de Tiago, logo no capítulo 1, temos uma expressão que achei interessante e gostaria de entender melhor, que é Pai das Luzes. Entendo que Tiago está usando a expressão para falar de Deus Pai, porém, o que ele está querendo transmitir ali, chamando Deus dessa forma? Existe mais de uma luz? Deus não é a única fonte de luz? Muito obrigado, querido irmão. Pergunta interessante. Olha só, você vai se surpreender do significado que Tiago quis colocar aqui quando chamou o Senhor Deus Todo-Poderoso de Pai das Luzes. E você que me assiste agora, tem alguma dúvida da Bíblia? Aproveita e coloca aqui nos comentários. Esse é um espaço reservado para a gente crescer no conhecimento da Palavra de Deus e todas as dúvidas são muito bem-vindas. Então aproveite esse espaço abençoado e claro, embaixo desse vídeo tem um botão inscrever-se e ele serve para que você faça parte da nossa comunidade. Tem estudo bíblico novo no canal sempre de segunda a sexta às 15 horas, então você não pode perder de forma nenhuma. Lembrando que nós temos mais de 600 dúvidas já respondidas, que você pode aí já estudar no seu dia a dia e crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor também do blog esboçandoideias.com, e há mais de 15 anos nós temos aqui feito um trabalho de ensino da palavra de Deus sem linguagem complicada, mas com muita profundidade. Então faça parte da nossa comunidade, esteja junto conosco nesse objetivo. Vamos então para a minha lousa de explicações, onde nós vamos examinar este versículo. E se você gostar do nosso vídeo, deixe o seu like, deixe também um comentário com a sua opinião. Assim nós crescemos juntos dentro do ensino, dentro dessa compreensão mais detalhada da palavra. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela. Tiago capítulo 1, versículo 17 diz o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Nós vamos entender esse verso em detalhes na aula de hoje, mas é preciso entender que os escritores bíblicos usaram uma gama enorme de formas para falar coisas a respeito de Deus. Sim, como explicar Deus? Como explicar os atributos e as ações de Deus? Os autores bíblicos se utilizaram de muitas formas para falar a respeito do Pai, a respeito da sua grandeza e também de características que o Deus Todo-Poderoso quis nos comunicar. Claro, os autores inspirados pelo Espírito Santo fizeram toda essa composição que nós temos em mãos hoje para estudar. Essas formas de falar sobre o Senhor nos ajudam muito a conhecer profundamente e também nos relacionarmos com Deus de uma melhor forma, ou da melhor forma possível que agrada ao Senhor. Mas por que Deus é chamado então por Tiago de Pai das Luzes? Você vai ver que tem um motivo muito, mas muito interessante. Agora, que luzes são essas? Nós vamos conhecer também no estudo de hoje. E por que Deus é chamado de o Pai dessas luzes? Texto interessante, fique comigo até o final para que a gente compreenda todo o contexto e também o significado detalhado dessa expressão. Como não pode ser diferente, nós vamos começar analisando o contexto e você já vai se surpreender em que contexto que Tiago fala a respeito de Deus sendo Pai das luzes. Olha só, quem que responde para você as suas dúvidas que você tem da Bíblia no dia a dia? O seu pastor ou alguém da sua igreja, eles conseguem ter tempo para te ajudar e também ajudar todos os outros irmãos da sua igreja? Aí na sua igreja, existe algum grupo de estudos da Bíblia toda para você ir todos os dias e estudar a Bíblia inteira com muito detalhamento? Eu sei que não. Essa é uma realidade de todas as igrejas, inclusive da minha. Mas veja, o seu pastor e os irmãos da sua igreja, eles não têm culpa sobre isso. O trabalho, ele é muito grande e os trabalhadores são poucos. Mas eu quero te dizer que eu fiz isso para você. Sim, eu vou ser essa pessoa que vai tirar as suas dúvidas todos os dias e que vai estudar junto com você a Bíblia. Sim, eu vou te acompanhar. Eu preparei um ambiente de estudos online para te ensinar a Bíblia inteirinha. Você vai entrar hoje, nós vamos começar na aula 1, Gênesis 1, e você vai ter um zap que você não vai falar com um robô, não. Você vai falar
comigo todos os dias, tirando as suas dúvidas dos textos e você vai realmente crescer. Quer ver como que funciona isso? Embaixo desse vídeo, clique aqui na área de comentários, assim que ela abrir, primeiro link que está fixado. Lá tem todos os detalhes. Esse é um projeto de estudo bíblico e ajuda missionária e você vai se surpreender como ele é acessível. Você vai se surpreender também que no contexto de Tiago 1,17 que nós lemos, o que ele está tratando aqui a respeito de Deus é a respeito de que Deus não aplica tentações em ninguém. Parece um contexto estranho, não é verdade? Mas você vai entender por quê. Olha só que interessante. Tiago 1,13, ele explica o seguinte: nenhuma pessoa, quando está sendo tentada, pode dizer, sou tentado por Deus. Porque, explica Tiago, Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Esse é o ponto central aqui desse contexto. Ele demonstra então claramente que a tentação que os seus leitores enfrentavam ali nas lutas do dia a dia vinha de onde? De uma cobiça interna. Você lembra muito bem, né, daquele verso onde ele diz que o pecado vem da cobiça, e aí ele vai indo, e vai vindo, e concebe, e aí gera a morte, né? O pecado nasce e gera também a morte. O ser humano, ele é tentado pela sua própria carnalidade, que dá ouvidos a muitas vozes, que é alimentada, e de onde então nasce o pecado. Mas aí, diante dessa questão, Tiago considera ali no contexto que alguém pode perguntar o seguinte: tá bom, se Deus a ninguém tenta, então o que Deus faz? Né? Como que Deus trata com os seus servos? Como o Senhor age para com as pessoas? E aí Tiago então responde essa questão ali nos versos seguintes, explicando exatamente como o Senhor trabalha na vida dos seus servos. Tiago explica que Deus não é a fonte da tentação, mas sim a fonte, ou seja, de onde brota todo o bem. Por isso, associar Deus à tentação era algo totalmente equivocado. Observe então no texto que nós lemos lá no início desse estudo, agora só o trecho inicial para você entender. Tiago explica o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são de onde? Lá do alto. O que essa expressão significa? Lá do alto não significa que está lá no alto. Significa que vem da presença de Deus, que está mais alto que nós, que Deus tem sempre apresentado para a gente, melhor dizendo, nessa figura de alguém que está no céu, que tem pensamentos mais altos do que nós, que governa. Então Tiago está dizendo que vem de Deus. Nesse verso, então, nós observamos como Tiago situa Deus como a fonte de onde brota todo tipo de bênçãos e também de coisas boas. Dádivas e dons vêm das mãos de Deus para nos abençoar no enfrentamento das tentações. Agora nós vamos aprender o que significa a expressão. O que será que significa Pai das luzes? Olha, é muito bonito o significado disso e você vai ficar surpreendido. Certamente você nunca estudou dentro dessa profundidade. Vamos começar com as palavras. Nesse texto, o Tiago utiliza ali a palavra Pai, que vem do grego pater, que é ali a língua original onde foi escrito ou com que foi escrito o Novo Testamento. Aqui ela traz a ideia de alguém que gerou, que criou algo. Por exemplo, você pode lembrar aí do seu pai, que criou ou que gerou, melhor dizendo, a sua vida juntamente com a sua mãe. A ideia, então, é de que é alguém de onde vem alguma coisa. Depois nós temos, então, a palavra luzes, que é a palavra grega phos, que significa, objetivamente e diretamente, luz. Inclusive, é uma palavra que ainda é utilizada e de onde vem muitas palavras do português. Por exemplo, fósforo, que é derivado, então, que vem dessa palavra luz. Agora, o significado mais provável da expressão Pai das luzes é que Tiago está querendo mostrar aqui a atividade de Deus, primeiro, como o Criador. Então, ele é o Pai das luzes, aquele que criou as luzes. E essas luzes, dentro desse contexto, a principal indicação aqui dentro desse contexto é que são os corpos celestes,
ou seja, sol, lua, estrelas, etc. Tiago estaria então se referindo a essas luzes, por isso nós temos um plural. De fato, esses corpos celestes a gente os enxerga de uma forma assim mais objetiva como luzes brilhantes no nosso céu. Mas qual seria então a mensagem que Tiago está querendo transmitir quando ele diz, olha, o Senhor, ele é o Pai das luzes, quando ele está aplicando essa expressão ao Deus Todo-Poderoso? A ideia central do texto possivelmente seja de que, assim como os luminares criados por Deus funcionam com perfeição, realizando todo o propósito destinado por Deus a eles, dessa mesma forma, o fato de Deus ser imutável é também uma verdade inquestionável. Deus ser imutável. Então observe que dentro daquele contexto de tentações, alguém poderia pensar o seguinte, tá, hoje Deus pode não tentar, mas amanhã talvez ele pode querer tentar a minha vida. Tiago está mostrando que não, Deus ele é imutável e nele não temos variação nesse sentido. Observe o finalzinho do texto que diz o seguinte, Tiago 1,17. Depois que ele fala que Deus é o Pai das luzes, ele diz, em quem não pode existir. Ou seja, é algo que vai contra a natureza de Deus. Ter o quê? Variação ou sombra de mudança. Qual que é o sentido disso? Não existem variações ou oscilações em Deus com relação àquilo que Tiago está tratando, as tentações. Deus ele pode interagir dentro da história humana, mudando muitas coisas, mas tem coisas que Deus não muda de jeito nenhum. Por exemplo, os seus decretos, os seus atributos e a forma como Deus age em algumas situações. Os luminares criados então pelo Senhor estão sujeitos a determinadas oscilações dentro do propósito para o qual foram criados. Por exemplo, existem as fases da lua, existem os eclipses, existe ali a lua, tendo luz e sombra dependendo do período do tempo e da sua posição no céu. No entanto, quando nós falamos de Deus, aí nós não temos tais variações ou oscilações. Deus, ele é todo bem e bênçãos em todos os seus propósitos. Dessa forma, ali no contexto, Tiago está mostrando para os irmãos o seguinte, nunca vai existir um Deus que vai tentar vocês, que vai fazer o mal, ser do maligno na vida de vocês. Então, é importante a gente entender isso. Agora veja o seguinte, isso tudo dentro desse contexto é uma analogia utilizada aqui pelo autor Tiago para tranquilizar os seus leitores de que Deus ele não iria mudar com relação a eles. Queridos, isso aqui é uma paz no nosso coração. Tem gente que vive assim, achando que Deus está perseguindo ela e que Deus vai mudar, que hoje Deus a ama e amanhã Deus a odeia. Isso não existe dentro do coração de Deus. Deus não vai mudar e trazer tentações sobre as vidas dos irmãos para fazer com que eles pecassem, para depois assim castigá-los de alguma forma. É isso que Tiago está mostrando. Deus, ele não age nunca dessa forma. Deus não irá mudar os bons propósitos que ele tem para a vida de seus servos amados. Deus hoje não é aquele que não tenta e amanhã ele vai te tentar porque ele está adorando, ele deseja ver você caído, sofrendo. Esse não é Deus. Deus cumprirá plenamente todas as suas promessas até o fim, sem qualquer variação. Essa é a certeza que o Pai das luzes, sim, o Criador de todas as coisas, dá aos seus servos de forma plena. Assim como, a respeito dessas luzes, Deus as criou para cumprir todo o propósito que ele determinou para elas. E assim acontece. O sol, ele nasce todos os dias. E isso não tem uma variação nesse sentido. As variações são outras, mas nunca prejudicam o propósito principal. Ao contrário disso, Deus traz em si toda boa dádiva e todo tipo de dom para abençoar os seus servos. Os leitores originais de Tiago tinham que ter isso em mente. Quando olhassem para o céu e vissem os luminares, entenderiam
que o Pai das luzes, criador de toda aquela imensidão e grandeza, estava onde? Ao lado deles, e não contra eles para tentá-los de alguma forma e depois castigá-los. O tentador era o inimigo, era o diabo, era o adversário e não Deus. Evidentemente, certamente Tiago trata dessa questão porque pessoas pensavam que Deus agia dessa forma. O que nós temos que fazer, irmãos? É um incentivo a conhecermos a palavra de Deus e conhecermos melhor os atributos do nosso Deus. É isso que Tiago aqui instiga os seus leitores a fazerem. Espero que você tenha compreendido. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, primeiro comentário fixado, tem o link do nosso material. Eu quero ser o seu professor e vou te deixar mais um estudo dentro aqui da carta de Tiago. Não tem perdão para mim se eu não confessar o meu pecado a alguém, segundo está aqui nesse texto de Tiago 5,16, que fala para a gente confessar os pecados uns aos outros. Eu vou te explicar tudo em detalhes a respeito desse contexto. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.